Eu quero falar sobre como ser inabalável, como permanecer firme. Eu olho para 2025 e eu tenho tido essa impressão no meu espírito, que é um tempo em que Deus está nos chamando para um nível maior de maturidade espiritual. E um dos sintomas da maturidade espiritual é a capacidade de permanecer firme, permanecer crendo, permanecer confiando em Deus, permanecer sabendo que Deus está no comando, a minha vida é dele, mesmo quando tudo ao meu redor fala o contrário. É permanecer agarrado aos decretos de Deus, mais do que aos decretos da vida. Então eu penso que nós precisamos desenvolver isso, ser inabalável. Por sinal, ser inabalável não é uma utopia, não é um lugar inatingível. É pelo contrário, uma promessa da palavra de Deus. O famoso Salmo 125, versículo 1 diz o quê? Que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Existe a possibilidade de você ser atingido e não ser abalado. Existe a possibilidade de você ser pressionado e não ficar desesperado. Existe a possibilidade do vento contrário bater contra você e a casa permanecer de pé, porque ela está colocada sobre a rocha. Existe a possibilidade do inimigo se levantar contra a tua vida, o inferno tentar te esmagar e você continuar olhando para o alto, sabendo que Deus é aquele que guarda a tua vida, que a sua história está nas mãos dele, que você pertence a ele e que quem define o desfecho da sua história sempre é Deus. Se você, meu irmão, quer viver isso, dá um glória a Deus aí. Eu quero. Ah, meu irmão, eu não quero ser o tipo de filho de Deus mimizento. Pastor Costa Neto, antigamente ele usava mais uma expressão. Ele dizia, florzinha de Jesus. Não sei quantos são desse tempo que ele falava isso, né? Florzinha de Jesus. Eu não quero não. Florzinha de Jesus, como é que é? Tocou, murchou. Tocou, murchou. Acontece algum problema, alguma situação. Ai, eu desanimei. Ai, eu não vou mais para a igreja. Não vou mais... Você já viu doente fazendo cara feia para não ir para o hospital? Como é que você chama o nome disso? O doente que faz birra para não ir para o hospital, porque foi atendido por um médico que foi grosseiro, porque foi atendido por uma enfermeira que não sabia acertar a veia, furou o cara 5 vezes. Quem já passou por essa? Ah, eu já, teve uma que uma vez ela foi lá colocar o soro, uma virose tremenda. Ela tentou umas 4 vezes, na quinta eu disse, eu vou ajudar a senhora. Bora orar para Deus dar uma revelação para a senhora. Uma visão espiritual, de onde é que está a veia. Ei, já viu isso? Pessoa doente, fazendo birra, vá não, para o hospital não. Como é que você chama uma pessoa dessa? Louca. É ou não? Uma pessoa doida. Preciso nem explicar, né? Recado está dado, meu irmão. Jesus está chamando a gente para ser o tipo de gente que tem uma envergadura grande, gente que tem fibra espiritual, gente que olha para o futuro e diz, eu não sei o que é que me aguarda, mas eu sei quem me conduz. Louvado seja Deus, eu sei, eu creio nele, eu confio nele, eu permaneço de pé porque a sua graça me sustenta. É isso. Eu tenho promessa demais para viver assombrado, assustado, temeroso. Eu tenho Deus, o Senhor do universo ao meu lado. Abra a sua Bíblia no Salmo 46. Esse daqui, para aqueles que são amantes dos salmos, próximo ano eu acho que dava uma série, os salmos curam. É ou não é, Tiffany? Salmo 46, eu quero ler com você.
porque se eu não pregar nada que sirva, eu acho que só o Salmo já resolve aqui hoje. Salmo 46, leia aí comigo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham e vejam as obras do Senhor, vejam os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra, eu serei exaltado na CC Videira, eu serei exaltado na sua vida. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Como ser inabalável. A vida, meu amigo, você sabe, é marcada por incertezas. Amém. Tem pelo menos um respondendo. A nossa vida não é uma trajetória linear. É, na verdade, uma estrada cheia de curvas, sinuosas, subidas e descidas, aclives e declives. E a grande verdade é que muitas vezes nós somos surpreendidos por situações com as quais não contávamos. É difícil fazer previsões. Se nós formos honestos, o mundo é imprevisível. Pessoas são imprevisíveis. Pessoas em um dia falam: estamos juntos, pode contar comigo. Passado um tempo ele muda de ideia. Pessoas são imprevisíveis, o futuro é imprevisível. E talvez você esteja encerrando esse ano tendo passado por algumas situações com as quais você não contava. Quem sabe eu estou pregando exatamente aqui e agora para alguém que em algum aspecto o seu mundo está desabando, pressões que você não esperava ter que lidar, pressões no trabalho, pressões em casa, pressões no ministério, pressões com os filhos, pressões financeiras. E a pergunta é: como permanecer firme em um cenário de instabilidade? Como ser constante em meio a uma vida que muitas vezes é volúvel, é inconstante? Como ser confiante, envolvido por tantas incertezas? Como ser inabalável em meio ao caos? O Salmo 46, eu acredito que pode nos ensinar isso, porque é um salmo que ele fala sobre a instabilidade que existe na vida e a certeza, a esperança que nós podemos ter em Deus. Por exemplo, aqui o salmista ele vai falar sobre: embora a terra trema, versículo 2, e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas, embora os montes sejam sacudidos. Ele está falando sobre montes sendo sacudidos, ou seja, aquilo que é sólido, aquilo que você achava que jamais sairia do lugar. Eu posso contar com isso, eu posso contar com esse trabalho, certamente eu vou ter esse trabalho.
eu posso contar com essa pessoa, ele estará comigo. É um monte, é sólido, eu posso contar com isso. Mas ele fala sobre a possibilidade dos montes serem sacudidos. Ele fala de instabilidade. Ele fala no versículo 6, nações se agitam e até os reinos se abalam. Reinos. Ele fala sobre estruturas fortes, ele fala acerca daquilo que qualquer pessoa olharia e diria, não há como aquilo ser abalado. É um casamento de tantos anos, não pode ser abalado. É uma empresa com uma caminhada tamanha, jamais será abalada. É uma família tão firmada na igreja, jamais atravessará uma crise. É um homem da casa de Deus, não vai passar por uma crise de fé. Não tem como ser abalado. O Salmo 46 diz para a gente, pode. Há momentos em que os montes eles são sacudidos. Há momento em que aquilo que aparentava ser inabalável é abalado. Muda de lugar. E aí ele nos oferece um caminho de solução. Eu quero compartilhar com você esse caminho. Eu encontro aqui 5 princípios para nós ficarmos firmes em Deus, não importa o que vier. E eu quero profetizar essa palavra na sua vida. Você vai envergar, mas não vai quebrar. Você será atingido, não abalado. Você será alcançado talvez pelo dia mau, mas você não vai se curvar a ele, a sua fé não se dobrará, você permanecerá firme. Deus te dará essa graça, a graça da constância, a graça de continuar caminhando, olhando para o Senhor, 1000 caindo de um lado, outros tantos 1000 do outro lado, e você avançando e prosseguindo em direção ao alvo de Deus para a sua vida. Primeiro, se você deseja permanecer firme, nós aprendemos aqui sobre abrigar-se em Deus, refugie-se em Deus. O versículo 1 diz, Deus é o que, igreja? É o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Sabe o que é o refúgio? Os refúgios eles eram construídos para, por exemplo, quando alguém estava fugindo de uma perseguição, o exército, por exemplo, se ele estivesse voltando de uma derrota, se o exército não tivesse conseguido emplacar uma vitória, ele precisava ter um lugar para onde ele pudesse voltar, se abrigar, recuperar as forças, e que deveria também ser uma fortaleza, o lugar onde eles se reorganizariam para voltar para a batalha, porque a batalha foi perdida, a guerra não. A batalha foi perdida, a guerra não. Eles precisavam de um lugar para voltar e receber forças e serem reanimados, revigorados, porque para eles desistir não podia ser uma opção. Então, para que eles não desistissem, eles precisavam de um lugar no qual eles pudessem pausar. Tem muita gente que desiste porque não descansa. Desiste porque esgota, e esgota porque não pausou, porque não foi para esse lugar de refúgio, para esse lugar de fortaleza. E o Salmo está dizendo, o refúgio e a fortaleza tem nome, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero falar essa palavra para você, meu amigo. Entenda o poder de Deus ser um refúgio na sua vida e uma fortaleza para a sua vida. Aí você pergunta, pastor, qual é esse poder? Eu te digo, o poder é que refúgios, eles não existem para serem observados. Refúgios, eles existem para serem ocupados. Você não vai recuperar as forças olhando para o refúgio, você vai recuperar as forças correndo para o refúgio. Você tem que ir para ele.
O que é que você está tentando pregar, pastor? Eu estou tentando dizer uma coisa: ou você decide correr para a presença de Deus quando a vida te apertar, ou então, sem chances, vai ser soldado ferido e guerra perdida para sempre. Deus está chamando eu e você para um novo posicionamento. Deus está chamando eu e você para um novo lugar nele. Ei, irmão, essa tem que ser a nossa atitude. Esse precisa ser o nosso espírito. Na hora que a guerra começa a apertar, eu sei para onde eu devo ir. Eu sei para onde eu devo ir. Eu devo ir para a presença de Deus. Eu devo correr para a presença de Deus. E escute uma coisa: ter pessoas orando por você é bom, mas ninguém substitui você na presença de Deus. É bom pedir oração, é bom colocar no grupo do WhatsApp: estou passando por isso, alguém ora por mim, alguém levanta um clamor pela minha vida, é maravilhoso. Mas nada como você correndo para a presença de Deus. Tem um lugar para você na presença dEle, tem um lugar para você receber graça, ânimo, direção, sabedoria, força, vitalidade, vigor, provisão. Tem um lugar para você na presença de Deus. Escuta, pega isso daqui, meu irmão. Isso aqui a gente precisa entender. Eu talvez não decida o que me acontece. Ou, se você preferir, eu talvez não decida o que me sobrevém no tempo da calamidade. Mas eu decido onde eu passo o tempo da calamidade. Eu não escolhi, eu não esperava, eu não fui atrás dessa guerra, ela veio até mim. Existem guerras que a gente colhe, existem guerras que nos perseguem. Você não fez por onde, veio até você, bateu na sua porta. Você não tem necessariamente o poder de decidir o que te sobrevém no tempo da calamidade, mas você tem o poder de escolher onde você passa o tempo da calamidade. E nesse contexto eu amo o Salmo 57, versículo 1, leia comigo, ponha para mim por favor, Salmo 57, versículo 1, a Bíblia diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Ele está dizendo: enquanto a guerra estiver acontecendo, o meu lugar é na tua presença, debaixo das tuas asas. Onde eu passo o dia mal é uma escolha minha. Quer passar o dia mal desaguando, desabafando, vomitando problemas e dores em grupo de WhatsApp? Pode fazer. Quer passar o dia mal colocando nos stories: não estou bem, fechado para balanço? Pode fazer. Offline, precisando dar uma parada, não é? Tem gente que é assim, a cada 15 dias a pessoa tem que... Jesus amado, está chegando o tempo da constância para a minha vida e para a sua. O tempo de permanecer firme na minha vida e na sua, no nome de Jesus. Mas se você quiser permanecer inabalável, a sua decisão, o seu automático é: chegou a má notícia, eu sei para onde correr. Chegou o problema, eu sei para onde correr. Chegou a crise, eu sei para onde correr. Chegou uma situação que eu não sei administrar, eu sei para onde correr. Chegou algo que me preocupa, que me angustiou, eu sei para onde correr. Não consigo dormir, pois eu sei para onde eu vou correr. A noite está sendo terrível, eu sei onde eu vou dormir. Vou colocar o meu travesseiro e a minha cama debaixo das asas do Altíssimo. Eu vou para Ele, eu vou correr para Ele, eu vou para a presença dEle. Escuta, e é pessoal, tem que ser você e Deus. Ele diz: porque Deus é o meu refúgio, é o meu refúgio, é o nosso refúgio. Não é o deles, não é o do outro, é o nosso. É pessoal, é uma relação pessoal, meu irmão. É uma relação direta.
Em nome de Jesus, é o tempo de nós termos essa conexão direta, é o tempo de nós acessarmos Deus sem precisar de mediadores. Eu não preciso que o profeta ponha a mão na minha cabeça, eu não estou precisando de vaso orando por mim, eu sou o vaso, Deus é o meu Deus e está tudo resolvido. Eu preciso é dele, eu preciso é de Jesus, afinal de contas está escrito aqui: eu sou o auxílio sempre presente na adversidade. Você sabe o que é sempre presente? Sempre presente significa, se não tiver mais ninguém, ele ainda está. Sempre presente significa, quando o dinheiro acaba, ele ainda está. Sempre presente significa, quando a saúde falta, ele ainda está. Sempre presente significa, quando a força acaba, ele ainda está. Pasme você, sempre presente significa, quando acaba a fé, ele ainda está. Por esses dias eu conversei com uma pessoa, ela dizendo: ai, porque me falta fé, pastor. Eu disse: graças a Deus que não te falta Deus, porque o problema seria se faltasse Deus. Agora, na falta de fé, a presença de Deus resolve. Ei, está sem fé? Ora sem fé, vem para a igreja sem fé, lê a Bíblia sem fé. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Ele é o auxílio sempre presente, meu irmão, sempre presente. Graças a Deus por isso. A gente dá conta de lidar com qualquer falta, a gente só não dá conta de lidar com a falta de Deus. Ei, meu irmão, essa igreja, deixa eu falar uma coisa para você: você é lindo de Jesus, você é maravilhoso, você é precioso para Deus e para a igreja, mas sem você essa igreja permanece. Agora, sem Deus, sem cadeira ela permanece, sem teto ela permanece, sem luz ela permanece, sem qualquer outra coisa, mas sem Deus, dá certo não, meu irmão. Dá certo não, você consegue lidar com qualquer falta, só não consegue lidar com a falta de Deus. Por isso que você que está longe dos caminhos do Senhor, está para pirar. Está para pirar. Pastor, o BO é grande, é claro. Faltou Deus, faltou tudo. Está longe de Deus, tu perdeu o teu eixo. Perdeu o teu eixo. Perdeu aquele que te organiza. Sem ele, teu sobrenome é desmantelo. Isso aqui é comigo, é com você, é com todo mundo. Ei, meu irmão, fale para quem está perto de você: refugie-se em Deus. Segundo, se você quer ser firme, inabalável, dependa do Espírito Santo. Versículo 4, ele diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar em que ele habita. Há um rio. Nas cidades antigas, escuta bem, nas cidades antigas, quando dentro da cidade havia um rio, aquela cidade estava mais propensa, mais apta a aguentar o cerco de algum inimigo. Ou seja, quando os inimigos cercavam aquela cidade, eles ficavam sem ter como entrar e sair da cidade. Então, por exemplo, não havia a entrada de alimentos, a entrada de provisões. O cerco era essa estratégia: nós vamos sufocá-los até eles asfixiarem. Nós vamos cercá-los, isolá-los e pressioná-los. Quando eles não aguentarem mais, vão levantar a bandeira branca e se render. Mas quando dentro da cidade tinha um rio, eles aguentavam mais tempo, porque havia ali a provisão daquilo que era mais essencial: água. Água do lado de dentro, força para enfrentar o cerco do lado de fora. Tem um rio fluindo do lado de dentro, tem capacidade de resistir às pressões do lado de fora. Palavra de Deus para a minha vida e para a sua:
Se está seco do lado de dentro, não teremos força para resistir o mal do lado de fora. Mas se há um rio fluindo do lado de dentro, nós temos graça para resistir às pressões do lado de fora. A pergunta que eu te faço é: está fluindo o rio dentro de você? Ei, para permanecer inabalável não tem outro jeito não. A gente vai ter que se agarrar a esse rio que é um símbolo do Espírito Santo, porque Jesus falou que do interior daqueles que crescem fluiria um rio de águas vivas, e o apóstolo João diz que esse rio é uma figura do Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo. A gente precisa ser cheio do Espírito. Olha, eu vou te falar, quando as pressões nos sobrevêm, quantas vezes a gente é cheio de um monte de coisa, é cheio de opinião. Você chega para a pessoa, tem gente que às vezes a gente vai conversar para aconselhar, eu não sei para quê, a pessoa que aconselha a gente, ela já sabe o que tem que fazer, ou pelo menos ela pensa, ele pensa que sabe, a pessoa pensa que sabe, cheio de opinião, cheio de achismos, cheio de si. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu amo estudar. Eu amo estudar. Você sabe para mim o que é o paraíso? Eu vou te falar o que é o paraíso. Se você um dia quiser me convidar, falar assim: rapaz, eu queria agradar muito o pastor, eu vou te falar o que é para mim um paraíso. É um lugar em silêncio, um bom café, ninguém, e um bom livro. Eu me conecto, eu vejo o anjo descendo e subindo. Eu amo estudar, eu amo conhecer, eu amo explorar diferentes áreas do conhecimento. Eu escuto podcast de todo jeito, de todo tipo. Agora deixa eu te falar uma coisa. A gente vive um tempo em que as pessoas têm acumulado conhecimento, e parece que quem mais tem conhecimento é que é mais frágil, mais incapaz de lidar com os momentos. Sabe sobre tudo, sobre isso, sobre aquilo, mas não tem tenacidade, força espiritual aqui do lado de dentro. E a explicação é porque a palavra de Deus diz que a força que emana aqui de dentro para fora, ela tem uma fonte, é o Espírito Santo de Deus. É melhor uma pessoa simples, cheia do Espírito Santo, do que alguém que se diz cheio de conhecimento e é vazio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, um tempo de enchimento do Espírito Santo. A sua resposta é ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Se o rio estiver fluindo do lado de dentro, tu aguenta a pressão do lado de fora, você suporta. O Salmo 46 diz que o rio, ele alegra a cidade do Deus vivo. Alegria, meu irmão, é uma obra do Espírito Santo. Eu não estou falando da alegria natural, a alegria que nos ocorre quando as coisas estão boas. Eu estou falando daquela alegria que é sobrenatural. Você tem tudo para estar desanimado, triste, frustrado. Chorou, o choro durou uma noite, mas enxugou as lágrimas, abriu o sorriso, louvou a Deus e disse: eu tenho mais motivo para agradecer do que para lamentar. O nome disso é Espírito Santo de Deus. Só Ele faz essa obra na tua vida. Está sendo pressionado, as coisas estão contra você, quer permanecer de pé, vai para a presença dEle e diz: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, encha a minha vida. Espírito Santo, enche-me do Teu poder. Espírito Santo de Deus, sem Ti eu não consigo. Você vai ver o céu respondendo, você vai ver o Espírito de Deus te enchendo. O que eu estou falando aqui não é balela não, é palavra de Deus. Eu sei disso, eu sei pela palavra, eu sei pela minha própria experiência. É o Espírito Santo, meu irmão. Só Ele, só Ele, só Ele. Dependa do Espírito Santo, clame por Ele. Quem está cheio do Espírito Santo tem a provisão que precisa.
A vida aperta e você segura. O inferno se levanta e você se mantém. E está todo mundo olhando e perguntando onde é que está o segredo dele, dela. Não está do lado de fora, está do lado de dentro. É o Espírito Santo de Deus. Terceiro, você quer permanecer inabalável? Escute isso. Coloque Deus no centro da sua vida. Versículo 5. Deus nela está. Em uma outra tradução, Deus está no meio dela. E ele completa: portanto ela não será abalada. No Salmo 46 existe essa figura, a cidade de Deus, a cidade santa. É uma figura que simboliza a minha vida e a sua. Nós que somos a habitação da presença de Deus. E ele diz: porque Deus está no meio, porque Deus está no centro dela, então ela não será abalada. A chave para ser inabalável não é ter Deus. A chave para ser inabalável não é crer em Deus. A chave para ser inabalável é ter Deus no centro da sua vida. O que é que está no centro da nossa vida? Escute, se o dinheiro estiver no centro da nossa vida, vindo a crise financeira, nós perdemos o chão. Se pessoas estão no centro da nossa vida, vindo o abandono ou a traição, nós perdemos o chão. O que é que está no centro da sua vida? O reconhecimento está no centro da sua vida? Pois então, desaparecendo as luzes, desaparecendo os aplausos, vindo o anonimato, você perde o chão. Só existe um que pode verdadeiramente e deve ocupar o centro da nossa vida, que é Deus. Quando a gente entrega esse lugar para qualquer outra coisa, nós estamos nos colocando em um lugar de profunda fragilidade, vulnerabilidade. Não leva muito para nos destruir, basta tocar naquilo que está no centro da nossa vida. Eu quero dizer para a minha vida e para a sua, que no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Deus cada dia mais será o centro das nossas vidas, o centro da nossa casa, o centro das nossas famílias, que Ele será o nosso maior e mais importante tesouro, que Ele será o firme fundamento sobre o qual nós nos colocamos, que nós seremos o tipo de gente que diz: Deus é o meu tudo e o resto é bônus. Olha essa frase: Deus é o meu tudo, o resto é bônus. Foi promovido? Foi. Bônus. Perdi o emprego? Perdi. Perdeu tudo? Não. Perdi o bônus, porque o tudo ainda está comigo. O tudo ainda está comigo. Deus é o meu tudo, o resto é bônus. Casou, bônus. Tem uns irmãos que é um bônusão. Deus vai dar aí, ó, essa vitória. Agora escuta. Aconteceu algum problema? Ele se foi, fiquei. Perdeu tudo? Não. Perdi o bônus, porque quem chegou antes ainda está comigo. O tudo está aqui. O tudo está, Deus é o meu tudo, o resto é bônus. Isso é discípulo e discípula de Jesus falando. É coração de gente que está cheio da presença de Deus e de amor por Jesus. É o coração de quem entendeu o Evangelho. Deus é tudo, meu irmão. Logo, só Ele é que deve ocupar o centro da nossa vida. Quarto, enquanto o louvor retorna. Quer permanecer inabalável? Em 2025, quer ser constante, consistente e firme? Escute, confie.
Fale comigo, confie. Confie na soberania de Deus. Versículo 6. As nações elas se agitam, os reinos eles se abalam. Deus ergue a sua voz e a terra se derrete. Sabe o que é isso? A voz de Deus, a palavra dele é sempre a última palavra. Tudo obedece ao comando de Deus. Não há nada difícil demais para Ele, não há nada impossível para o Senhor. Larga esse desespero e essa desesperança, levanta a cabeça, recupera a fé, glorifique a Deus, adore o Senhor, descanse nele, porque Ele não perdeu o controle, e quando é o tempo, Ele intervém, Ele age, Ele muda, Ele opera, Ele vira a página e Ele dá vitória. Deus, meu irmão, é soberano. Deus é soberano. Ele faz milagres. Ele transformou água em vinho. Ele transforma casamento. Ele transforma o marido que está distante de Jesus. Ele transforma o filho que está nas drogas. Ele transforma a depressão em riso. Ele tira o manto da dor e Ele coloca o óleo da alegria. Ele tira o tempo da miséria e Ele traz a estação da prosperidade. Ele transforma o deserto em campo fértil. Ele tem poder para isso. Ele tem capacidade para isso. Ele é soberano. Você pode perceber, na Bíblia Deus só escolhe gente que tem tudo para dar errado. Não tem gente boa que Deus escolhe. Não tem com condições favoráveis que Deus escolha. Nada. Foi levantar um líder para Israel, pegou um assassino fugido. Deus é assim, ele vai na cadeia, tá entendendo? Ele vai no abismo, no poço, ele vai na lama. Os dele, ele escolhe da lama. Ele escolhe quem tem tudo para dar errado, para mostrar que Ele é o Deus que contraria probabilidades, Ele é o Deus que quebra estatísticas, Ele é o Deus que quando Ele estende a mão, agindo Ele, quem impedirá? Quem? Estou preocupado aqui na minha casa, pastor, no meu filho. É porque Jesus ainda não chegou nele. Tu te acalma, é uma questão de tempo. Continua perseverando, continua clamando, que o relógio divino vai bater. E na hora que bater, o Espírito Santo dá uma rasteira nele, nem que seja lá no meio da balada. Ele doidão, vai ter uma visão. Deus operando. Deus é soberano, está escrito, e por isso Ele diz, versículo 8, venham e vejam as obras do Senhor. Coisa linda, venham e vejam as obras do Senhor. Alimente a sua fé com aquilo que Deus faz, alimente a sua fé olhando para aquilo que Deus é capaz de fazer. É por isso que uma boa dose diária de Bíblia não faz mal a ninguém, porque quando eu abro essa palavra, eu vejo as obras do Senhor. Se Ele fez lá, Ele faz aqui. Se Ele fez ontem, Ele faz hoje. Se Ele fez na vida desse daqui, melhor que ele eu não sou, mas também pior não. Venham e vejam as obras do Senhor. Alimente sua fé com aquilo que Deus faz, com as obras de Deus. Alimente sua fé com o registro santo da palavra de Deus, com as suas promessas. Porque Ele, versículo 9, dá fim às guerras. Ele põe fim à guerra. Aquilo que está quebrado, aquilo que está em desarmonia, aquilo que está em conflito. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus vai pôr fim àquilo que está tentando sugar a sua energia. Deus vai te dar direção e sabedoria, porque essa guerra só precisa de uma estratégia do céu para ser devidamente vencida, para a glória do nome do Senhor. Ele dá fim às guerras, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele destrói os escudos com fogo.
Ele é soberano. Está fora do teu controle, mas ainda está debaixo do cuidado de Deus. Está fora do seu controle, mas Ele ainda está cuidando. Eu encerro enquanto as luzes se apagam. Por último, aprenda a vencer em silêncio. Aprenda a vencer como? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Versículo 10. É como se no salmo todo ele viesse construindo o argumento de que confia, Deus está à frente, descansa, Ele está com você, não tenha medo, Ele é o teu refúgio, não tenha medo, Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua torre segura, nele você pode confiar. E no final Ele olha para a gente e diz assim: agora cala, silêncio, cala. Não, mas Senhor, eu quero desabafar, eu quero falar. Fala com um, no máximo com dois, que tenham maturidade e sabedoria para te encorajar e interceder por ti. No mais, quanto mais fala, mais se desgasta. Cuidado para aquilo que não é desabafo, e sim um lambe-lambe de feridas, que só vai produzindo emoções negativas e pensamentos incrédulos. Escute, preste atenção, grave isso. A insistência em solucionar com a sua própria força alguns problemas pode te conduzir ao desgaste e à frustração. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se ele dissesse: há uma parte que te cabe, há uma dimensão, há uma fatia dessa guerra que te cabe, mas daqui para frente é zona minha. Reconheça seu limite e reconheça quando daqui para frente é só Deus. E se você está entendendo que é só Deus, para que vai ficar falando para um e para outro? Não é só Deus? Não é só Deus? Se é só Deus, é só Deus. Se é só Deus, para que eu vou ficar remoendo esse negócio, comentando esse negócio, postando esse negócio? Para quê? Não é só Deus? Não entendeu que daqui para frente é só Deus? Se é só Deus, cala. Se é só Deus, fala menos com o homem, fala mais com Deus. Se é só Deus, vai dobrar o teu joelho e vai lutar espiritualmente. Se é só Deus, então o teu lugar é oração. Se é só Deus, então para o comentário e entra no jejum. Se é só Deus, então vai se valer das armas espirituais. Se é só Deus, ó, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Fica quieto. Não queira também que eu trabalhe no teu tempo. Não queira também que eu haja de acordo com o teu relógio, o teu cronograma. Não. Fica quieto. Eu não preciso de pressão, diz o Senhor. Eu não preciso de faca no meu pescoço, diz o Senhor. Eu sei o tempo adequado. Para com a pressa. Porque quem é apressado, escute bem, acaba comprometendo valores importantes no caminho. A pressa compromete a qualidade sempre. Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha com o devido timing, com o ritmo correto.
cessa, cala, vai para a presença dEle. Seja paciente. Fé e paciência são essenciais para suportar o processo e aguardar o tempo de Deus intervir. Vença no silêncio, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado. Ele disse, eu serei exaltado. Deus tem um compromisso, glorificar o nome dEle na minha vida e na sua. Ele tem uma aliança conosco, Ele já determinou fazer isso. Ele vai ser exaltado. Então, aquietai-vos, vença no silêncio, vai para a presença dEle, busque a face dEle, confie nele, descanse nele, aguarde o tempo dEle. Ele sabe o que faz, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, nele você é inabalável, para a glória de Deus.